Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam todos muito bem. Aqui é Márcia Gonçalves e vamos começar mais uma aula sobre inteligência emocional. Outro dia eu vi uma reportagem que eu achei bastante interessante. É aquela velha história no trânsito, né? Um carro veio, deu uma fechada no outro. E aí esse outro resolveu fechá-lo novamente. E eles seguiram por um bom trecho lá da estrada, ali um fechando o outro. Até que resolveram parar, desceram e foram discutir agressões verbais, agressões físicas. E isso tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. O que aconteceu ali? Logo quando levou a primeira fechada, né, começaram a surgir as emoções nos dois motoristas. E conforme eles continuaram ali com aquele trabalho de um fecha o outro, mais aquelas emoções foram dominando a situação, até chegarem ao ponto lá de descer, parar o carro, descer e ir para o segundo round das agressões verbais e das agressões físicas. O que faltou ali foi o tema da nossa aula de hoje, o autocontrole, para fazer uma gestão emocional inteligente. Nós já falamos nas aulas anteriores sobre o primeiro pilar, que é o básico para a inteligência emocional, que é o autoconhecimento. E hoje nós vamos trazer esse segundo pilar, que é o autocontrole. Como você já sabe, como você já aprendeu, quem ainda não assistiu às aulas anteriores, eu sugiro que assista, porque você vai entender que tudo está ali conectado. Mas como você já aprendeu, para quem já assistiu às aulas, né, as emoções têm uma razão de ser, elas têm um significado. E elas são inatas, elas são inconscientes, elas são automáticas. E elas são nossas aliadas, mas quando elas dominam a situação, elas podem provocar reações emocionais que são reações rápidas, muitas das vezes impulsivas, e acabam trazendo alguns prejuízos. Aquela velha história de depois que passou tudo, você olha e fala: nossa, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Podia ter reagido de forma diferente, mas aí já aconteceu. Você já deixou a emoção dominar a situação e provocar aquela resposta automática do seu comportamento. Porque, como você também já aprendeu, os comportamentos são padrões de respostas que estão guardadas lá nas nossas caixinhas, lá nas nossas gavetas. E o que é que eu posso fazer, então, Márcia, para trabalhar essas minhas emoções de forma inteligente? O segundo passo da inteligência emocional é o autocontrole. O que é o autocontrole? É a inibição dessas respostas para que eu possa fazer uma gestão emocional mais inteligente das emoções. Lá nas aulas de Fundamentos da Neurociência, você aprendeu que, como é que funciona? Eu estou no ambiente, eu recebo as informações daquele ambiente, essas informações são levadas para serem organizadas e processadas no sistema nervoso central, para que ele possa emitir uma resposta, um comportamento, uma reação para aquela situação, para aquele evento que você esteja vivenciando. E essas respostas, elas são, geralmente, vinculadas a padrões de comportamentos que nós já temos guardados lá nessas caixinhas. Porque, como você também já aprendeu nas aulas anteriores, lá na aula de matriz da vida, tudo que nós vivenciamos, experienciamos desde lá, né, hoje os neurocientistas já trazem, desde o ventre da mãe, contribui para os nossos aprendizados, contribui para a aquisição de valores, de crenças, que vão influenciar nas emoções que vão surgir e, consequentemente, no meu comportamento. Então, eu recebo essa informação do ambiente, essa informação vai encontrar
respostas que já estão lá guardadas, respostas padronizadas, provocar uma reação no organismo equivalente a uma determinada emoção que vai provocar a sua reação, o seu comportamento, a sua ação diante de uma determinada situação. E aqui vem o primeiro segredo, né? Quando eu falo em autocontrole, não é falar sobre controlar as emoções, porque as emoções, como nós falamos, elas são automáticas, são inconscientes, são instintivas, elas surgem. Mas entre a ação e o comportamento, existe ali um lapso de tempo que é aqui que eu vou trabalhar para gerenciar essas emoções, para que eu tenha um comportamento mais adequado, um comportamento mais inteligente. E aqui são frações de segundos para eu poder fazer esse exercício. Nossa, Márcia, que difícil, eu não consigo isso, não. Ah, consegue sim. Deixa eu te dar um exemplo. Para quem começou a aprender a andar de bicicleta ou a dirigir, né? Quando a gente começa, a gente fica ali prestando atenção nos exercícios, né? Nos movimentos que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, no carro, eu tenho que descer o freio de mão, eu tenho que engatar a primeira, eu tenho que fazer o controle dos pés. E quando você começa, você vai fazendo aquilo, raciocinando o que eu faço agora, o que é agora. Mas daqui a algum tempo, você entra no carro, você nem pensa nos seus movimentos. Você simplesmente liga o carro e sai. E muitas das vezes nós chegamos no destino final sem nem perceber. Nossa, já cheguei. Porque você vai fazendo tudo, o seu cérebro está tão treinado para aqueles movimentos que você vai fazendo tudo como se estivesse no piloto automático. Assim é o autocontrole. Ele, no início, esse exercício no início, ele pode provocar algum desconforto, porque eu estou trabalhando uma mudança de comportamento. E o que é essa mudança de comportamento, que também nós já falamos nas aulas anteriores? É o quê? Eu vou trabalhar as novas conexões neurais para enfraquecer as conexões neurais antigas. Então, para que eu possa fortalecer essas novas e enfraquecer as velhas conexões neurais, eu tenho que fazer o quê? Treinar, treinar, treinar. Repetir, repetir e repetir. E quanto mais eu faço isso, mais eu reforço esse meu novo comportamento e vou tirando o antigo de cena. Mas tudo bem, né? Se você tiver uma certa dificuldade no início, tudo bem se você conseguiu, né, trazer algumas mudanças e em algum momento você volta para o comportamento inicial, porque você vai enfraquecer essas conexões neurais antigas, mas elas não vão sumir, elas estarão ali guardadinhas. E em determinados momentos, elas podem ressurgir e assumir o controle da situação. Mas quanto mais eu reforçar as novas, mais vai ser difícil essas antigas conexões neurais surgirem para atrapalhar o meu novo comportamento. Então, é treinar, treinar e treinar essa nova condição emocional para que ela se torne parte de mim, para que eu comece a fazê-la até de forma automática, como se estivesse no piloto automático, como o exemplo do carro que nós trouxemos. E como é que eu começo a fazer isso? Primeiro passo, eu vou aprender a parar, observar, refletir, para depois responder. Ai, Márcia, mas eu não consigo. Se estou com raiva, eu já começo, né, a discutir, eu não tenho nenhum controle sobre esse comportamento. É como nós falamos, você vai treinar para mudar esse comportamento. E, para isso, a primeira coisa que você vai fazer é, quando já estiver surgindo a raiva, quando você identificar que está surgindo a raiva, como nesse exemplo,
Você vai parar, você vai observar esse sentimento e vai refletir. Será que aquela situação realmente tem aquela gravidade? Será que a minha expectativa está de acordo com a realidade, com o que realmente está acontecendo? Para que você possa responder. Lá na aula de Matriz da Vida, né, sugiro também para quem ainda não assistiu, assista, a gente fala sobre isso. Né? A gente fala que a emoção vem, e, a partir dessa emoção, eu vou ter como consequência um comportamento. E as emoções, elas têm essas respostas mais rápidas, mais intuitivas, mais impulsivas. Então, quando eu faço esse exercício do parar, do observar, para refletir, eu estou dando tempo para o meu córtex cerebral, o meu terceiro nível de organização e processamento das informações, entrar em ação. Quando eu faço esse exercício, eu estou dizendo assim para a emoção: ô, emoção, calma lá, fica quietinha aí, espera aí que eu vou ver com o meu córtex cerebral qual é a resposta mais adequada, mais inteligente para essa situação. Então, você espera aí um pouquinho, que eu vou consultar o meu córtex cerebral para fazer essa análise e depois responder. Mas isso tudo é rápido. Não é a questão de eu parar e ficar pensando. Em alguns momentos, é possível a gente fazer isso, mas em algumas outras situações, não. Esse tempo entre a emoção e o comportamento é um tempo curto. E aí você vai fazer esse exercício para observar, né, qual é a reação que está vindo, a reação emocional que está vindo, e refletir: opa, será que é isso mesmo que eu devo fazer? Como, por exemplo, né, no trabalho, você leva uma bronca, vamos dizer assim, do seu líder, né? Você fez alguma coisa lá que não deu muito certo, e aí o seu líder vem e te chama a atenção, e aí você fica com aquela mágoa, você fica com aquela dor, que acaba se transformando em raiva. Você vai responder de forma mal criada ali para o seu líder, demonstrando imaturidade emocional? Então, é muito melhor você trabalhar as suas emoções, gerenciar as suas emoções, para conversar com ele de uma forma mais inteligente. E, para isso, é preciso que você treine esse comportamento de parar, observar, refletir o que está acontecendo, para depois responder, ao invés de reagir emocionalmente. A resposta leva um tempinho maior para ser processada, organizada e efetivada do que a reação emocional. Ai, Márcia, mas isso é muito difícil. Eu não sei fazer isso, não consigo fazer isso. Consegue sim. Vamos ver aqui como a gente pode trabalhar para ajudar a facilitar esse comportamento novo. O primeiro passo é trabalhar o autoconhecimento emocional. Porque quando você identifica o que, o quem, que lugares, quais coisas provocam em você determinadas emoções, fica muito mais fácil de você já trabalhar, né? Antes que ela surja, antes que ela domine o ambiente. Então, se eu identifico, por exemplo, né, no trabalho, que é uma coisa muito comum, né? Numa equipe, a gente tem aqueles que são mais compromissados, e às vezes tem um ou outro ali que destoa um pouco, chegam atrasados, não entregam as atividades quando tem que entregar e acabam prejudicando o grupo. E aí, esse perfil, essa pessoa, né, ela provoca determinadas emoções nos outros integrantes da equipe. Alguns reagem emocionalmente e começam a brigar e a discutir, surgem os conflitos e acaba levando para o lado pessoal e fica aquela confusão. Já outros já conseguem demonstrar uma maturidade e um equilíbrio emocional maior para poder trabalhar com aquele colega, conversar, né? Mostrar para ele com aquele comportamento dele, quais são os prejuízos que ele está trazendo para a equipe,
Mas para que eu consiga ter esse equilíbrio para conversar, eu vou identificar que aquele comportamento do colega provoca em mim uma raiva, uma mágoa pelo comportamento dele, principalmente, né, se a equipe perde alguma atividade e aí é prejudicada pelo comportamento daquele colega, daquele integrante da equipe. Então, ao invés de você reagir, né, para poder discutir, que não leva a nada, que não leva a nenhum crescimento, que não leva a nenhuma modificação dentro da equipe, ao identificar a sua emoção diante daquela situação, você já vai começar a treinar para parar, observar, refletir sobre aquela relação, sobre aqueles comportamentos e provocar uma resposta com maior equilíbrio emocional, né? Conversar, como nós falamos, mostrar para o colega, né, o que ele está causando com aquele comportamento e buscar aí sim mudanças, crescimentos de pessoas e de profissionais. E a sugestão que a gente dá, quando a gente pratica esse autoconhecimento emocional, nós já deixamos lá nas aulas anteriores o diário emocional, que é um exercício simples para você fazer, que é à noite você escrever e parar para refletir sobre as emoções que você teve durante o dia. E aí você pode escolher uma reação emocional que você tem, que você ache que você identifique como sendo o maior prejuízo para o seu desempenho pessoal e profissional. Então, por exemplo, eu identifico que determinada situação me provoca bastante medo ou bastante tristeza. E esse medo, essa tristeza, eles inibem o meu desempenho, eu não consigo me expor, eu não consigo colocar minhas ideias, a minha criatividade, e outras pessoas vão me passando e eu vou ficando para trás. Então, ao identificar essas situações, eu posso começar a trabalhar para observar e refletir, para mudar o meu comportamento. E aí, lembrando que mudança de comportamento nada mais é que treinar as novas conexões neurais para fortalecê-las e enfraquecer as antigas conexões neurais. O segundo ponto, também bem simples da gente fazer, é cuidar da alimentação. Os nutrientes são essenciais para o bom desempenho, para o bom desenvolvimento do nosso cérebro. Então, uma alimentação saudável é importante para que você consiga ter o seu cérebro com um bom funcionamento, com o seu cérebro atento, focado, né, nas suas emoções, para que você consiga identificá-las de uma forma mais fácil e mais rápida. Mas isso não quer dizer, para quem gosta, que não deva comer uma pizza, né, um sanduíche, uma batata frita. Não, você deve comer. Né? O que você tem que fazer é comer moderadamente, né? Dar uma maior atenção ao estilo de alimentação saudável do que para as alimentações de fast food, né? Biscoitos, refrigerantes. E aí, quem quiser, né? Quem puder, buscar aí uma orientação de uma nutricionista, né? Para poder lhe orientar, lhe educar, reeducar, né, na sua alimentação, porque os alimentos, os nutrientes dos alimentos são essenciais para o bom desempenho do nosso cérebro. Uma outra forma que nos ajuda a trabalhar o autocontrole são os exercícios físicos, porque, como você já aprendeu, os exercícios físicos, eles trazem uma melhor circulação, eles ajudam na melhor circulação. Com a melhor circulação, você tem uma melhor oxigenação do organismo e do cérebro. Quando eu faço esse alongamento, quando eu trabalho, né, essa musculatura, eu proporciono uma maior e melhor irrigação sanguínea no cérebro, ou seja, uma melhor oxigenação para ajudar o meu cérebro a funcionar, ter um bom desempenho.
E, principalmente, que os exercícios físicos, eles são os responsáveis pela liberação dos neurotransmissores que acalmam tanto o nosso organismo quanto as nossas emoções, a nossa mente. Então, a gente tem a produção aí da serotonina, da endorfina, da dopamina. Quem ainda não assistiu, nós temos lá uma aula onde falamos só sobre os neurotransmissores. E esses neurotransmissores, eles são responsáveis pelo nosso bem-estar, pelo bom humor. E aí vai ficar muito mais fácil você trabalhar, fazer a gestão emocional, fazer a gestão inteligente das suas emoções, porque o seu organismo, a sua mente, o seu emocional, eles estão em equilíbrio diante da liberação desses neurotransmissores. Algumas pessoas me perguntam, Márcia, e qual é o melhor exercício? Não tem o melhor exercício, todos são excelentes. O que eu sempre sugiro é que você busque exercícios que você goste de fazer, para que você tenha aí a possibilidade de ter uma continuidade. Então, se você gosta de nadar, vai fazer natação, se você gosta de ginástica, se você gosta de fazer yoga, você vai fazer o exercício com o qual você se identifique mais, para que você possa ter sequência naqueles exercícios. E é sempre importante lembrar que, antes de qualquer atividade física, é recomendável procurar um médico para ele fazer uma avaliação e identificar se aquele exercício que você quer fazer é um exercício, você está pronta, né? O seu organismo está pronto, pode fazer aquele exercício. E para quem não pode fazer nenhum, eu já passei muito por isso, né? Sair de casa de manhã cedo, trabalho, e aí à noite emenda lá com um estudo, com a faculdade, com o curso de pós ou outro curso. Então, eu saio cedo e chego à noite em casa já cansado, querendo dormir. E aí, Márcia, que horas que eu vou fazer um exercício? Então, aí fica uma sugestão para vocês. Para quem mora em prédio, deixe o elevador e procure subir de escadas, usar mais as escadas para subir, porque quando você desce, você tem um impacto maior no seu joelho. Então, para subir, né, é interessante você utilizar as escadas aí do seu prédio. Para quem utiliza o transporte público, descer 2 ou 3 pontos antes do destino final e fazer aquela pequena caminhada, você já está em movimento. Para quem utiliza carro, né, para o seu transporte, deixar o carro alguns dias na garagem e andar, né, e usar o transporte público, ou dependendo do local, né, se for mais perto, ir caminhando, para que você possa se colocar em movimento. O importante é se mexer, para que você possa ir ajudar na oxigenação do seu cérebro e, principalmente, na liberação desses neurotransmissores que vão lhe ajudar a ficar mais equilibrada fisicamente e, consequentemente, lhe ajudar para que você tenha um equilíbrio emocional maior, no trabalho da sua gestão emocional. Um outro ponto que nós trazemos também, que também é bem simples para você fazer, são os exercícios mentais. Assim como os exercícios físicos, né? Nós precisamos dos exercícios físicos para trabalhar a nossa musculatura, o nosso organismo, os exercícios mentais vão ajudar a trabalhar o nosso cérebro. Lembra que nós falamos que para parar, observar, refletir e responder, eu tenho que treinar. Ou seja, eu vou trazer novas conexões neurais que eu terei que treinar para enfraquecer as antigas. E quando eu faço esses exercícios mentais, eu estou treinando o meu cérebro para novas conexões neurais. Então, vai ficar muito mais fácil o meu cérebro absorver essas novas conexões neurais que eu estou trazendo, porque ele já está treinado para isso. É a mesma coisa, né? No exercício. Não fazer exercício, né? O organismo acaba ali se acomodando, e quando você volta a fazer o exercício, sente aquelas dores, aquele desconforto. Com os exercícios mentais, a mesma coisa. Quanto mais você treinar, quanto mais você fizer esses exercícios mentais,
mais você vai treinar o seu cérebro para receber essas novas conexões neurais. A gente tem uma aula também bem interessante, onde a gente fala sobre neuroplasticidade e neurogênese, que é justamente esse trabalho aí de novas conexões neurais. Para quem ainda não assistiu, depois vá lá e assista a essa aula. É bem interessante. Que exercícios são esses, Márcia? São exercícios simples que você pode fazer no seu dia a dia. Como, por exemplo, se você é destro, ao escovar os dentes, ao invés de escovar com a mão direita, utilize a mão esquerda. Para comer, ao invés de utilizar a mão direita, utilize a mão esquerda. Faça caminhos diferentes. Veja filmes diferentes do estilo que você gosta e que está acostumado de ver. Ouça músicas diferentes das que você está acostumada a ouvir, ler livros, conversar com pessoas sobre assuntos diferentes. Ali você já está trazendo novas informações para serem organizadas e processadas no seu cérebro. E aí você já está treinando para absorver essas novas informações. Então, vai lhe ajudar nesse trabalho de mudar o seu comportamento emocional diante de uma determinada situação. E quando nós praticamos tudo isso, a alimentação, exercícios físicos, exercícios mentais, isso nos ajuda a ter uma boa noite de sono. Porque, como nós já falamos também em outras aulas, né, e os neurocientistas nos trazem, quando nós não temos uma boa noite de sono, isso prejudica as nossas habilidades cognitivas e emocionais. Então, vamos ver, imagine a seguinte situação. Você teve uma noite de sono prejudicada. Quando você chega no dia seguinte, vem aquela famosa situação. Você recebe um bom dia e a sua vontade de responder é bom dia para quem? Porque você já levanta com o seu emocional abalado e as suas habilidades cognitivas também. Então, como é que você vai conseguir, nessas condições, fazer esse trabalho de gestão inteligente das emoções, se você já levanta, já começa o dia com o seu emocional prejudicado, com as suas habilidades cognitivas em déficit? Como é que eu vou conseguir parar para observar, para refletir, para deixar o meu córtex cerebral, para deixar o meu terceiro nível de organização e processamento das informações agir? Vai ser muito mais fácil as emoções me dominarem e eu reagir ao invés de responder emocionalmente para uma determinada situação. Ao passo que dormir bem, ter uma boa noite de sono, vai fazer ao contrário. Os neurocientistas já trazem que boas noites de sono ajudam o cérebro a eliminar determinadas toxinas. E aí, de manhã, quando a gente acorda, ele está limpinho e prontinho para absorver essas novas informações, e aí fica muito mais fácil da gente fazer essa gestão emocional. E não significa que a gente não possa ter uma noite de sono ruim. Às vezes você vai a uma festa, né, tem um encontro, ou tenha uma determinada situação que faça com que você não tenha aquela boa noite de sono. E aí não tem prejuízo nenhum. Mas que você tenha com frequência mais boas noites de sono do que noites de sonos prejudiciais. Aí é importante uma alimentação saudável, não comer, né? Não ter comidas pesadas à noite, cafeína, estimulantes, não ir com o celular para a cama, né? Porque aí toda hora tem a notificação, eu quero ver o que está no celular, deixa o celular mais afastado, e quanto mais afastado, maior a minha preguiça para poder levantar e pegar o celular para ver as notificações. Então, dormir bem é um exercício muito importante para te ajudar na sua autogestão emocional, na gestão inteligente das suas emoções. E aí, o que você está achando? Você está se identificando com esses exercícios? São exercícios bem simples que nós estamos trazendo nessa primeira aula sobre autocontrole, para você ver o quanto não é difícil.
fazer esses exercícios, uma alimentação, exercício físico, o exercício mental, dormir bem e, principalmente, praticar o autoconhecimento para que você conheça e identifique as suas reações emocionais, vão lhe ajudar a fazer o trabalho da gestão emocional, de parar, observar, refletir e responder emocionalmente ao invés de reagir, que a reação é o estímulo que vem daquela emoção. O que eu sinto, eu reproduzo no meu comportamento de uma forma padronizada. E o que nós queremos com o autocontrole, com a autogestão emocional, é justamente quebrar esse padrão. E esses elementos vão lhe ajudar na quebra desse padrão. Então, você está gostando? O que você está achando? Aí eu te convido a deixar o seu like, a compartilhar esse vídeo. Vamos levar essa informação para o maior número de pessoas, para que a gente possa ter mais gente aí com uma vida mais equilibrada, mais emocional, equilibrada, mais autêntica, mais feliz, mais produtiva, porque é isso que a inteligência emocional faz com a gente. E quais são os benefícios de eu trabalhar essa minha autogestão emocional? Primeiro, melhora a autoestima e o bem-estar emocional, porque quando eu estou em equilíbrio, eu me sinto melhor, do que quando eu estou agitada, estou com raiva, quando eu estou com medo, ou quando eu estou triste. Quando eu estou em equilíbrio, eu me sinto melhor. Eu me sentindo melhor, vou ter relacionamentos melhores. Por isso que beneficia o relacionamento com os outros. Porque se eu estou bem comigo mesmo, fica muito mais fácil eu ter relacionamentos mais saudáveis, relacionamentos mais inteligentes. Eu consigo me relacionar melhor com o outro. Porque se eu estou em equilíbrio, eu consigo parar para observar, refletir e responder ao outro. E assim eu construo relacionamentos mais saudáveis. Aumenta a capacidade de concentração, porque quando eu estou fazendo aquele trabalho entre a emoção e o comportamento, nesse lapso de tempo, principalmente no início, eu vou ter que trabalhar todo o meu foco e a minha concentração para perceber que a emoção está surgindo e, nesse lapso de tempo, trabalhá-la para ter um comportamento mais inteligente. Então, ali eu estou trabalhando o meu foco, estou trabalhando a minha concentração, a minha atenção, que são habilidades que são muito essenciais, que são muito queridas aí pelo ambiente profissional e também na nossa vida pessoal. Porque com a quantidade de distrações que nós temos hoje em dia, o foco, a atenção, a concentração se tornou um grande diferencial. Permite enfrentar situações difíceis com maior eficiência e calma. Você já deve ter assistido em alguns filmes, que tem aquelas situações ali mais conflitantes, e aí tem o grupo, sempre tem no grupo aquele que reage emocionalmente, já quer agredir, já quer bater, e tem aquele que vai trazer o equilíbrio emocional, aquele que vai reagir com mais calma, com mais eficiência, vai encontrar uma solução melhor para aquela determinada situação. Então, quando você trabalha aí a autogestão, o autocontrole, a autogestão emocional, você está trabalhando esse equilíbrio para lidar com essas situações com maior eficiência e calma. E aí, quando você estiver passando ali por uma situação de estresse no seu trabalho, que é muito comum de acontecer, ao invés de reagir, você vai conseguir parar para buscar uma melhor solução para aquela determinada situação. Ajuda a ter maior clareza de pensamento, porque quando você está trabalhando as suas novas conexões neurais, quando você está trabalhando, se observando e não deixando essa emoção dominar, você está trabalhando ali o seu pensamento, o seu raciocínio. Permite controlar o estresse quando você se sente sob pressão, como nós falamos no benefício anterior, ou seja, você vai encontrar o equilíbrio emocional
para poder lidar com aquela determinada situação. E, assim, tomar melhores decisões, encontrar melhores soluções e tomar melhores decisões. Bom, deixa eu parar aqui de compartilhar. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí no chat, deixe o seu comentário, vamos interagir, se você quiser um maior esclarecimento. Hoje nós trouxemos alguns exercícios básicos para você já começar a trabalhar aí o seu autocontrole. Nas próximas aulas, nós vamos trazer alguns outros exercícios para lhe aprofundar, para lhe ajudar a aprofundar nesse trabalho de gestão emocional inteligente. Como você já sabe, nesse nosso canal aqui, eu trago toda a minha experiência e vivência em mais de 20 anos trabalhando com gestão de pessoas para lhe ajudar no seu desenvolvimento profissional e, consequentemente, no pessoal, porque tudo está interligado. E aí eu lhe convido a se inscrever. Para você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, que sempre que tiver vídeo novo, você poderá assistir e interagir, tirar suas dúvidas como você desejar. Bom, eu fico por aqui. Agradeço mais uma vez a quem ficou comigo até o final e te espero na próxima aula. Tchau!